Tudo o que você precisa saber antes de comprar o seu aparelho de ar-condicionado. Isso mesmo. Meu nome é Paola, eu falo da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Trabalho com climatização há mais de 10 anos e hoje eu quero te ensinar quais os pontos importantes que você precisa saber antes de comprar o ar-condicionado. Por que que é importante a gente saber esses pontos? Para que você não compre o equipamento errado, seja aí para sua casa, né, ou para o seu escritório, para a sua empresa. O ar-condicionado, ele tem diversas implicações que nós precisamos ter ciências dela antes de adquirir o equipamento, tais como o que, que você precisa saber antes de comprar o aparelho de ar-condicionado. Primeira delas, a gente precisa entender, fazer uma análise prévia ali, aonde que você vai colocar esse equipamento. Ah, ele vai ser num quarto, vai ser na sala. Um ponto importante que eu quero falar aqui é que o aparelho ele é por ambiente. Muitas vezes a gente quer colocar o ar-condicionado no quarto para gelar a sala, ou na sala para gerar todo o restante do ambiente, né? Os corredores, a cozinha. Principalmente quando é apartamento. A galera de apartamento pensa assim: ah, meu apartamento é pequeno, posso colocar na sala que vai gelar todo o restante. Mas não, pessoal. O ar-condicionado ele é desenvolvido para climatizar por ambiente, tá bom? A não ser que seja um sistema dotado, aí é industrial, é uma outra pegada que, né, que a gente trata. Mas nesse caso, no modelo split, ele é por ambiente. E se tratando de split, vamos entender primeiro, vamos entender também, né, o que, que é o ar-condicionado split. O ar-condicionado split, ele é composto de duas unidades, dividido em duas unidades, unidade interna e unidade externa. Esse modelo é o mais usado. Antigamente a gente usava muito ar de janela. Existe o ar de janela ainda para venda? Sim, existe o ar condicionado de janela e ele tem vendido bastante porque alguns lugares, alguns prédios em determinadas cidades, confesso que aqui ainda na minha cidade, os apartamentos eles só têm espaço para esse ar condicionado de janela. O que, que é ele de janela? É aquela caixa, né, quadrada. Vou colocar aqui uma imagem dele para vocês conhecerem. Ele você só coloca e encaixa. O que, que ele tem? Ele tem o painel frontal da frente e turbina, ele tem todo o compressor todo acoplado no mesmo espaço. Aquele equipamento ele consome mais energia, ele faz principalmente mais ruído, mais barulho no ambiente. E a capacidade dele de refrigerar não chega como o inverter, né, que é o modelo split. Por quê? Porque o ar de janela, gente, na sua maioria das vezes, a gente fixa ele na própria janela, né, como o nome diz, ou na parede. E ele não é de cima para baixo, normalmente ele fica mais ou menos no meio. Então a flecha de ar dele, por mais que ele tente alcançar todos os espaços no ambiente, a capacidade é menor. Diferente do ar-condicionado split, que é esse que eu estou com vocês aqui agora. Ele é um ar-condicionado da marca Elgin. Ele chama ar-condicionado Total Inverter Plus. Ele é um multi, na verdade. Daqui a pouquinho eu conto para vocês o que é o multi. Então, o ar-condicionado, a unidade interna, ela é instalada aproximadamente a 2,5 metros de cima para baixo. Então, o equipamento ele tem uma capacidade melhor de refrigeração do ambiente total. Tudo bem? Então, veja bem, é importante a gente entender que existe o ponto A, vamos dizer assim, e o ponto B para ser fixado. Se você mora em apartamento, é interessante também você consultar o seu síndico, né, se existe alguma regra de fixação da condensadora, que é a unidade externa. Por quê? Alguns prédios não deixam fixar, né, na fachada, ou tem algumas restrições. Então, deve sempre olhar e consultar, porque tem o dreno, né? Aqui, ó, vou levantar para mostrar para vocês o dreno do equipamento. Olha aqui, ó. O dreno ele sai da unidade interna para fora. Então, a gente direciona essa drenagem
né, para o ambiente externo. Então, muitas das vezes cai lá fora, né? E o prédio, o condomínio, ele não permite isso. Então, deve ser analisado sempre com o condomínio quais são as restrições, se existe, né, um projeto ou uma recomendação. Alguns prédios eles dispõem do dreno embutido. Que é o dreno embutido? Ele já vai ser acoplado à rede pluvial. E essa informação é importante você passar para o técnico que for aí fazer a sua visita técnica, né? Quando você ligar e chamar. Então vamos lá. Fiz uma colinha aqui para não perder quais são os conteúdos, quais são os temas que eu quero passar para vocês. E feito, pronto. Então a gente já entendeu que existe a unidade interna e a unidade externa. E aí, qual que é o outro ponto? Às vezes a gente quer deixar esse equipamento enclausurado, né? Alguns arquitetos, eles fazem alguns projetos, né? Por sinais muito lindo, porém nada funcional. Esse equipamento, ele tem uma flecha de ar, a aleta dele aqui, ele abre, e ele não pode ter nenhum tipo de obstrução na frente. Então, aqueles armários que os arquitetos fazem, mesmo que deixem gretas, né, alguns buracos, espaçamentos, não é indicado. Por quê? Porque o equipamento, ele vai, de certa forma, ele bate e volta. E isso pode fazer com que o equipamento condense e diminua a vida útil do mesmo, tá? Um outro ponto é os pontos laterais que deve ser obedecido, um distanciamento lateral aqui no mínimo de 15, aqui também de 15 superior. Às vezes o cliente ele tem um espaçamento muito curto entre teto, né, teto acabado, e não dá para fixar. Então isso são algumas regras de instalação. E falando de instalação, quem é que pode, então, instalar esse equipamento? Muitas vezes a gente vê vídeos aqui no YouTube ou a gente sente, né, na liberdade de instalar e fixar esse equipamento. E não é recomendado, em hipótese alguma, uma pessoa não habilitada, um profissional não habilitado, fazer a instalação desse equipamento. Por quê? A gente trabalha aqui com carga térmica, trabalha com gás, com fluido refrigerante, né, que pode ser explosivo. Se você faz essa instalação, você pode correr um risco muito grande aí, né, de causar um acidente. Então, não faça você mesmo, tá bom? Quem é o profissional habilitado? É um técnico que tem habilitação, né, de fazer a instalação do aparelho. Até mesmo porque todo fabricante ele tem uma garantia. Na Eugin, você vai ter uma garantia de 10 anos de compressor. Pensa, gente, 10 anos não é qualquer período, não. 10 anos é muito tempo. Então, a fábrica, ela pensando em você, ela já te proporciona 10 anos de garantia de compressor. O compressor fica aqui, ó, na unidade externa. E 5 anos total no equipamento. O que é isso? No aletado, na turbina, na serpentina, na carenagem da máquina, qualquer problema que vier a acontecer nesses 5 anos, que seja, né, recorrente à qualidade do equipamento, você está garantido por fábrica. O que vai fazer esse equipamento funcionar de uma maneira correta? É o modo de instalação. Gente, tem 10 anos que eu trabalho com ar-condicionado e os maiores erros que a gente pega no mau funcionamento do equipamento é o que? Erro de instalação. O profissional às vezes faz ali uma instalação de forma errônea, deixa de fazer alguns procedimentos, tais como. Quais são, então, esses procedimentos? Terminal elétrico, tá? Tem que utilizar, é obrigatório utilizar um terminal. Isolante térmico individual para cada linha, cada fluxo de linha. Eu vou levantar aqui mais uma vez, vou mostrar aqui para vocês, olha. Olha, vai ficar, olha só. Tá vendo que tem duas tubulações? Essas tubulações, elas vêm direto da fábrica. Então, que a gente tem a linha de 1/4 e 3/8. O que acontece nessas linhas? O profissional ele vai vir e ele vai fazer a conexão da tubulação aqui, o flange que vai encaixar aqui, ok?
Esse isolante, a gente vai ter um isolante térmico, que é algo semelhante a esse, individual por equipamento, mas muitas vezes, dependendo do profissional que você contrata, ele vai lá e coloca apenas um isolante para os dois tubos. O que ocorre? O equipamento perde a sua eficiência e eficácia. Deixa eu ajustar aqui para que vocês consigam ver melhor o equipamento. E aí o equipamento começa a condensar, você vai reduzindo a vida útil da máquina. Existem várias situações em questão de uma instalação que vai seguir as boas práticas. Aonde que a gente olha isso? No manual do produto. O manual vem explicando todo o procedimento. Vácuo, tem que fazer vácuo, que é uma máquina que vem para tirar toda sujidade que está dentro da tubulação, dentro da linha, antes de liberar o gás, que é o fluido refrigerante. Combinado? Ok, então, para quem é que pode instalar? Um técnico habilitado, um profissional, né? Onde que você pode encontrar esse profissional? Eu indico que você entre no site da Eugin, www.eugin.com.br. Você pode, no final da página ou no início dela, tem escrito assistência técnica. Desse modo, você vai colocar o seu CEP e vai buscar, vai te mostrar quem são os profissionais próximos da sua região. Esses sim são profissionais habilitados a fazer a instalação juntamente conforme a regra do fabricante. É obrigatório instalar somente com assistência técnica? Não, não é. Porém, se você não instala com o profissional habilitado, a garantia do seu produto também é reduzida. Então, vale muito a pena instalar com uma empresa certificada, que aí você tem a garantia e durabilidade do equipamento, tá bom? Olha só. Qual é, então, um outro ponto? Antes de você comprar o equipamento, é interessante você buscar, junto a essa empresa, solicitar uma visita técnica. Por que é importante essa visita? Para que o técnico chegue no local e entenda a sua necessidade. Qual que é o melhor equipamento para você? Quantos BTUs, né? Ajude vocês dois vão definir os locais de fixação. De repente, você vai fazer um cálculo térmico, eu tenho que colocar uma máquina de 9.000 BTUs. Mas o técnico no local, ele vai perceber algumas coisas que às vezes a gente não percebe. A gente quer olhar na internet, né? E muitas vezes ir lá e já dá ali para o técnico, eu preciso de uma máquina de 9. Mas eu recomendo que você chame o técnico habilitado para que ele possa fazer uma visita aí na sua residência e definir qual o melhor equipamento, qual que é a potência, quantos BTUs, é a carga térmica, tá bom, gente? O BTU. Uma máquina de 9.000 BTUs, uma máquina de 12, uma máquina de 18. Qual que é o melhor ponto para colocar esse equipamento que ele vai conseguir refrigerar o ambiente todo, né? Local, quarto ou sala ou escritório, tudo bem? Deixa eu ver um outro ponto aqui. A maioria das vezes, esses equipamentos eles são 220. Algumas regiões do Brasil, 220 é super tranquilo, mas para outras, o que recorre, né, o que mais acontece, a ocorrência maior, é de ser 127 volts. É o caso aqui de Belo Horizonte. E eu sei que algumas outras regiões também, a energia nominal aí é 127. Então, esses equipamentos, eles são 220. Existe alguns, né? A Eugin tem o EcoStar, que ele é 127. Porém, só no 9 e 12.000 BTUs. Em potências maiores, você não vai encontrar ele 127. E aí, como é que faz, Paula? Se eu não tenho 127 e eu preciso de um equipamento, uma potência maior, né, com uma carga térmica maior, ou, às vezes, na minha região, eu não estou conseguindo encontrar o aparelho 127. Qual que é o procedimento nesse caso? Você precisa verificar com o eletricista se é possível puxar o ponto de energia para você lá na sua residência, lá no quadro elétrico da concessionária. Estou falando CEMIG, porque CEMIG é a concessionária que atua aqui em Minas Gerais. Mas aí na sua cidade, né, você vai verificar se você tem um ponto 220, se é possível levar para dentro da residência ou do comércio o quadro elétrico com ponto de energia
pelo aparelho, para o aparelho. Uma coisa interessante que vocês precisam solicitar também é que tenha um disjuntor individual por máquina. Ah, eu vou instalar 3 aparelhos de ar-condicionado, um para um, precisa de 3 pontos? Sim, você vai precisar de 3 pontos de energia e vai precisar de 3 disjuntores para cada equipamento, tá bom? Esse equipamento ele vai ter essa passagem de infraestrutura que vai conectar essa unidade aqui com a condensadora, tá bom? Então, todo o caminho tem um pensamento ali que deve ser analisado ali, se vai fazer corte na parede, porque imagina uma tubulação descendo aparente aqui, às vezes, na sua sala, vai ficar feio, mas de repente você pode cortar, né? E o pedreiro ou o técnico, ele vem, corta, passa a tubulação embutida até chegar na condensadora e fica uma instalação bem bonita, uma instalação bem clean aí para você. Então, eu quero falar para vocês agora sobre o ar-condicionado no 1 para 1. O que é 1 para 1? Uma evaporadora para uma condensadora. Mas eu também quero mostrar para vocês que, principalmente para quem é de apartamento ou residência, possui pouco espaço, né? Ah, eu não quero ocupar o visual da minha casa, a fachada da minha casa, ou que seja a laje, porque de repente daqui a pouco vocês querem colocar um fotovoltaico e aí fica ali a laje toda cheia de ar-condicionado, não é interessante. Na Eugin, você consegue colocar essa modalidade aqui de ar-condicionado. O que é isso? É uma condensadora, uma unidade externa para até 3 unidades internas. E eu vou mostrar aqui mais pertinho para vocês como é que funciona. A gente tem aqui essa unidade, não sei se pelo vídeo, vou arredar um pouquinho, vai dar para ver melhor. Olha, a unidade A, vou chamar ela de unidade A, ela é 12.000 BTUs. A unidade B é 9 e a unidade C é 9. O que é isso? Esses equipamentos, esse equipamento total, tá vendo? Uma unidade para 3 unidade externa para 3 unidades internas. O que é isso? Esse equipamento ele tem uma capacidade de refrigeração para até 3 ambientes internos. Tá? Ele trabalha com a simultaneidade. Esse conteúdo de simultaneidade, se você deseja saber mais sobre ele, comenta aqui, deixe seu comentário para me poder saber e gerar esse conteúdo para você, tá bom? Mas o que é importante você saber nesse momento? Que você também possui essa possibilidade de comprar um ar-condicionado que, vamos dizer assim, seria um mini central para a sua residência. Você vai ter apenas um equipamento lá fora e refrigerando, às vezes, quarto A, quarto B e sala, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário para me saber se está sendo legal esse vídeo, né? Esse tipo de conteúdo, para que eu possa gerar mais aí para vocês. Até a próxima!